Olá gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aliança Católica. Me chamo Milton, sou professor de línguas e psicanalista e esse canal tem o objetivo de estudar e defender a fé católica. O tema de hoje é a fundação da Igreja Católica, Constantino e a mentira protestante. Não é comum, não é incomum você encontrar sites de internet, né, com essa asneira dizendo que Constantino fundou a Igreja Católica. Bom, vamos ver na escritura primeiro, porque eu gosto de partir sempre da escritura. Mateus capítulo 16, São Mateus capítulo 16, versículo 18. E eu te declaro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e te darei a chave no reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Veja, percebe-se aqui que ele funda a igreja, dá a Pedro essa autoridade de liderança e mais, uma autoridade que os protestantes não conseguem, não têm essa noção de igreja. Para eles igreja é outra coisa. Ele deu à igreja essa autoridade. O que a igreja ligar na terra será ligado no céu, o que ela desligar na terra será desligado no céu. Veja que coisa extraordinária. Como alguém pode duvidar que Jesus Cristo fundou a Igreja Católica e colocou um homem para liderá-la, tá? E deu a ele, que representava todo o magistério da igreja, a autoridade. Uma autoridade, não é uma igreja, não é uma religião, é uma autoridade de representar, falar e ter ações em nome do próprio Cristo. Isso é uma coisa muito extraordinária. O que é que Constantino tem a ver com isso? Nada. Só uma mentira que inventaram, né? Como Constantino poderia ter fundado a Igreja Católica? Constantino vai surgir no final do século III, início do século IV, como aquele que vai acabar com a perseguição à igreja, tá? Mais adiante, outro imperador reconheceu a fé cristã católica como religião oficial, mas Constantino não fez isso. Ele terminou com a perseguição à igreja e começou a dar suporte à igreja, tá? A tradição conta que ele se converteu, teve um sonho com a cruz, e no sonho apareceu a seguinte mensagem: por esse símbolo triunfarás. Ele tinha uma batalha no outro dia, e ele mandou colocar o símbolo no exército todo, e ele foi lá e ganhou a batalha. Então ele se tornou cristão. Constantino não comandou as ações de espiritualidade, ele não comandou a igreja, e nem ações de espiritualidade da igreja. O ato que ele fez foi fazer parar a perseguição. Então, por exemplo, a igreja que vivia se reunindo escondida passou a poder se reunir publicamente, sem nenhum problema, e passou a se organizar. Aquela organização mais, vamos dizer assim, bem feita, mais produtiva, uma vez que não estava mais ameaçado de morrer todo mundo. Isso foi o que ele fez, ele não fundou nada. Essa história de que ele fundou a Igreja Católica não tem pé nem cabeça. Mas vamos dizer que isso fosse verdade. Vamos fingir, né? Vamos pensar como alguns protestantes pensam. Se ele convocou o concílio, como alguns mentem aí, dizendo que ele liderou o concílio e convocou, a pergunta que não quer calar é o seguinte: como é que ele fundou e ele convocou uma igreja que já existia e ele fundou a igreja naquele momento? Pelo amor de Deus, se ele convocou bispos, é porque a igreja existia antes dele. Como é que ele fundou? Não tem cronologia lógica isso aí. Se ele tivesse fundado, a igreja passaria a ter bispos a partir daquele momento. Então, vamos dizer que foi ele que convocou. Ele convoca os bispos de uma igreja que não existe para virar bispo, virar a igreja naquele momento ali com ele? Não. Ele convoca os bispos, né? A igreja convoca os bispos e ele estava ali ajudando a organizar, né? Mas não era ele que era a autoridade espiritual. Então, esses bispos vão vir porque a igreja já existia. Então não pode ter sido ele que fundou. Se ele convoca os bispos,
Esses bispos já existiam, a igreja já existia antes dele. É uma evidência cronológica, não tem como passar a existir a partir dele. Então essa é só uma mentira, não tem base nenhuma. E por que essa mentira? Porque há uma necessidade de atacar a igreja e mostrá-la como uma instituição de interesses humanos e não como a igreja verdadeira de Cristo. Mas a gente viu o registro do Evangelho, o próprio Jesus dizendo, e, como eu estou dizendo, se Constantino convoca, junto com a igreja, convoca a reunião para o concílio, vamos dizer que foi Constantino que convocou. Ele convoca, esses bispos vêm, então esses bispos, eles já não são bispos da igreja? Claro que são. Então a igreja existia antes dele. Se ele convoca o que já existia. Então não foi a partir dele que passou a existir. Só isso aí já desfaz toda a mentira. Então não cai nessa de que Constantino fundou a igreja católica. Isso é apenas reflexo de quem não gosta da igreja, tem aversão à igreja e inventa mentiras para poder desconfigurar a verdade de Cristo da igreja católica. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, peço que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e também comentem. Não se esqueçam também de convidar pessoas, ajudem a aumentar os inscritos, porque quanto mais pessoas inscritas, mais pessoas podem estudar e todos nós juntos estudando e defendendo a fé cristã católica, porque esse é o objetivo do nosso canal. Nós estivemos reunidos aqui e eu espero que Deus abençoe grandemente a sua vida. Ok? Santíssima Virgem Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Nós estivemos reunidos aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.